Olá, amigos. Neste momento eu vou dar sequência às palavras de profecia bíblica e eu quero falar hoje, neste momento, a respeito do tempo do aparecimento do Anticristo, segundo as profecias de Jesus Cristo. Eu quero, para isso, mencionar um texto de Mateus 24, que eu já tinha falado em outra ocasião, mas eu quero detalhar um pouco melhor. Quando Jesus, no final do seu ministério, estava ali na cidade de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, e logo em seguida ele foi sentenciado à morte de cruz. Mas nos dias anteriores, quando estava ali no templo em Jerusalém, os discípulos de Jesus Cristo foram mostrar para ele o templo, as construções que estavam acontecendo ali, maravilhados com aquela construção, com aquelas pedras. E Jesus Cristo disse no versículo 2 de Mateus 24: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E nós, naturalmente, interpretamos esta palavra de Jesus Cristo com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, quando o imperador romano invadiu a terra da Judéia e ali destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo também. E até os dias de hoje esse templo está destruído, só existe um muro exterior chamado Muro das Lamentações, onde os judeus ortodoxos fazem as suas orações ali e pedindo a reconstrução do templo, e não somente a reconstrução do templo, mas também a restauração do reino de Israel com a vinda do Messias para que essa nação então seja restaurada. E quando os discípulos estavam ali mostrando aquelas construções do templo na época de Jesus Cristo, eles perguntaram a respeito disso. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, como aconteceu no ano 70. E eles, em particular, depois perguntaram para Jesus Cristo da seguinte maneira: Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos foram perguntar a respeito daquele detalhe da destruição do templo em Jerusalém, e Jesus passa a falar a respeito desse tempo, dizendo da seguinte maneira no versículo número 4 de Mateus 24: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça isso, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então, não estamos falando aqui, como Jesus não mencionou, a respeito da destruição do templo no ano 70. Estamos falando de um outro tempo, quando o templo vai estar reconstruído na cidade de Jerusalém e haverá guerras entre as nações. Não é somente um império romano que está dominando sobre as nações, dominando e devastando tudo que vem pela frente. Ao contrário, está falando de um tempo de fomes, de epidemias, de terremotos em vários lugares e nação se levantando contra nação. E nesta época está falando ainda de aparecimento de falsos cristos, querendo enganar as pessoas, falsos profetas e pessoas que estariam usando de engano para enganar as pessoas. E diz nesse versículo 8 que tudo isso ainda é o princípio das dores. E é este momento que nós estamos vivendo, o princípio das dores. E a sequência do texto, versículo 9, diz da seguinte maneira: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui Jesus está falando a respeito de uma perseguição à nação de Israel por causa do nome dele. Hoje, a nação de Israel, como nação, não acredita que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Então, estamos falando de um tempo que não aconteceu ainda no ano 70, não aconteceu nos dias atuais, mas ainda vai acontecer quando a nação de Israel vai se converter a Jesus Cristo. E eu falei a respeito da passagem de Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8, quando fala de 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo. Aí Apocalipse 14 fala que são seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, são as primícias entre os habitantes da terra, as pessoas que vão se converter em primeiro lugar depois do arrebatamento da igreja, quando então nada mais vai deter a manifestação do anticristo e ele vai se assentar no santuário de Deus, nesse templo que hoje está destruído e será reconstruído, e um Cristo vai se apresentar no templo em Jerusalém, vai dominar sobre todas as nações, Apocalipse 13, 5 a 7, que vai estar durante 42 meses perseguindo todos os povos, tribos, línguas e nações e aqueles que não adorarem a imagem dele e não seguirem o seu domínio de ação global numa nova era de ordem mundial, quando então haverá um mundo globalizado e esta manifestação do anticristo e se apresentando aos judeus como Cristo. Ele vai se assentar no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, de maneira que os judeus, naquele momento, vão olhar para as Escrituras, vendo um Cristo que
cessa os sacrifícios e oferta de manjares e exige adoração para si no templo em Jerusalém, eles vão olhar para as Escrituras e aí, Zacarias 12:10, eles verão a quem eles transpassaram e vão reconhecer que Jesus é o Cristo de Israel, o Messias prometido nas profecias, e então eles vão se converter a Jesus Cristo. E aí, por causa deles se converterem a Jesus Cristo, vai se cumprir a palavra de Apocalipse capítulo 12, do dragão, um grande vermelho dragão, com 10 diademas, com 7 cabeças, que vai estar perseguindo a mulher, atirado para a terra, Apocalipse 12:12, sabendo que pouco tempo lhe resta, e Apocalipse 12:13-14 vai perseguir a mulher, que vai ser sustentada no deserto, no seu lugar, na terra da Palestina, o povo de Israel, que é aquela mulher que estava grávida, que nasceu Jesus em Israel, espiritualmente com a conversão do povo, e vai estar ali no deserto por 1.260 dias, 3 anos e 6 meses, segundo a passagem de Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14, também falando a respeito disso. E então ele vai tentar destruir a nação de Israel e vai ser guardada por Deus ali na terra da Palestina, no deserto, no seu lugar. E então é que o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, Apocalipse 12:9, vai estar perseguindo os restantes dos descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo, que são os descendentes que Apocalipse 7, versículo 9, fala, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro durante o período chamado de Grande Tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Então, eu estou falando a respeito desses textos, e aqui é exatamente o que Jesus está falando em Mateus 24, versículo 9. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Judeus convertidos a Jesus Cristo contra uma crença e uma obediência ao domínio de caráter global, ao governo do anticristo sobre todas as nações, povos, tribos e línguas. Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. Então, nós estamos falando a respeito desse assunto, que é o tempo do cumprimento da profecia, do tempo do aparecimento do anticristo, segundo a palavra de Jesus Cristo. E ele continua dizendo, Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós estamos falando a respeito de uma pregação do evangelho do reino antes do tempo do fim, um evangelho pregado, e os 144 mil israelitas, de Apocalipse 7, 4 a 8, vão pregar a todas as nações, e pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações vão passar pela tribulação, pelo domínio do anticristo, mas vão se converter a Jesus Cristo. E então virá o fim. E no versículo 15, então, a passagem que eu já tinha lido, ele diz assim, quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, faz referência à passagem de Daniel 9, 27, que nós vamos falar no próximo vídeo, quando, na metade de um período de 7 anos de aliança árabe-israelense, com a reconstrução do templo em Jerusalém, esta aliança vai ser quebrada, e lá fala que o sacrifício costumado e oferta de manjares, que são serviços que os judeus vão estar prestando como culto no templo de Jerusalém, essas ofertas de manjares, de cereais, vai ser cessada, porque na metade dos 7 anos aparecerá o Assolador, que é o anticristo, que Jesus está mencionando em Mateus 24, 15. Quando vocês virem, conforme o profeta Daniel falou, quem lê entenda, o abominável da desolação sentado no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem esses dias sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então está falando a respeito dos 7 anos de aliança, que normalmente os intérpretes da profecia falam que são 7 anos de tribulação, mas esses 7 anos de tribulação foram abreviados para
3 tempos e meio, Daniel 7:25, para 1260 dias, Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, para 3 tempos e meio, também, Apocalipse, capítulo 12, versículo 14, Apocalipse 13, 5, 42 meses. Então, dias abreviados, e o tempo da grande tribulação vai ser 3 anos e 6 meses a partir da metade dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense. E nesse tempo, o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E nesse tempo aqui, ele vai perseguir ao povo de Israel, ele vai perseguir a mulher, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 12, e vai depois pelejar contra os restantes da descendência da mulher, Apocalipse 12, 17. Então, ele está falando inclusive assim, quando vocês virem, conforme o profeta Daniel, o abominável desolação no lugar santo, os que estiverem na Judéia, é uma perseguição para o povo judeu. Está falando das pessoas fugirem e orarem para não ser no inverno, porque é difícil fugir no inverno, e também nem no sábado, porque eles guardam a lei judaica. Eles falam, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Está falando de uma perseguição ao povo judeu, às mulheres judias, que podem ser pegas por esse domínio do anticristo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, ei-lo que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque naquele momento as pessoas vão estar procurando um salvador, porque eles vão estar sendo perseguidos pelo anticristo. E então ele está falando que pessoas vão se apresentar como cristos para salvar o povo judeu daquela perseguição durante aqueles 3 anos e 6 meses, de atuação do anticristo governando sobre todas as nações da terra, todos os povos submetidos ao domínio global do anticristo, mas o povo judeu rejeitando o Cristo da nova era, aceitando que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias de Israel, como Zacarias 12:10 fala, que eles verão a quem eles transpassaram e chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. Então, os judeus se convertendo a Jesus Cristo e perseguidos de todas as nações, odiados e perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Mateus 24, versículo 9. Então nós estamos esmiuçando um pouquinho melhor essa palavra. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 27 e 28. Então, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, Mateus 24, 29, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do firmamento cairão e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus escolhidos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui está falando da igreja que foi arrebatada antes da tribulação, que vai estar voltando com Jesus Cristo, que está descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21, quando ele vai estar montado num cavalo branco, com no seu manto escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e seguiam-no exércitos que estão nos céus, que são os seus escolhidos, que é a igreja que foi arrebatada antes da tribulação. Mas, nessa passagem aqui, falando a respeito disso, depois, na sequência do texto, para nós encerrarmos esse assunto na passagem de Mateus, ele fala assim, quando vocês virem todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí ele está falando daquela geração da figueira, que no versículo 32 fala, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. E aí a figueira, com uma simbologia da nação de Israel, com os seus ramos e as suas folhas já sendo renovadas, quer dizer, a restauração do Estado de Israel, a partir de 14 de maio de 1948, ele sendo renovado com a reconquista da cidade de Jerusalém em junho de 1967, e não passará essa geração da existência do Estado de Israel, deles tendo depois o templo reconstruído, não passará essa geração da figueira até que tudo isso aconteça. Tudo isso, então todas essas profecias vão se cumprir na geração da restauração do reino de Israel, que é o que nós vivemos. Mas
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, a passagem falando a respeito da vinda de Jesus Cristo, depois da tribulação, depois da manifestação do anticristo, entrando no templo em Jerusalém, sendo adorado como Deus por todas as nações e sendo rejeitado pelo povo de Israel, que então vai ser perseguido e morto e odiado de todas as nações, e com a pregação do evangelho para todas as nações antes que venha o fim. Então são tempos que nós estamos vivendo, são as palavras de profecia que Jesus disse a respeito do tempo do aparecimento do anticristo. Não é a época da reconstrução, da destruição no ano 70, mas um templo que em breve será reconstruído e um momento então em que os judeus vão ser perseguidos novamente de todas as nações. Vai ser pior do que a Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista. Um tempo de ódio aos judeus, porque somente eles vão estar crendo que Jesus Cristo é o Cristo, que é o Messias, que é o Salvador, e, claro, vão pregar para todas as nações, e ainda milhares de milhares vão se converter nesses últimos dias e vão rejeitar a adoração também ao anticristo, mas também vão ser perseguidos e mortos, como está em Apocalipse capítulo 12, os descendentes da mulher sendo perseguidos. Então, essa passagem de Mateus, falando a respeito do aparecimento do anticristo, que em breve virá nos nossos dias, nós veremos esses fatos já começando a acontecer, o princípio das dores, as fomes, os terremotos, as guerras entre as nações, tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais tem parte nesse cumprimento profético, segundo as palavras de Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você com entendimento, para que você possa perceber aquilo que está escrito e possamos estar situando a profecia no tempo conveniente, certo, que está acontecendo, para entendermos então os sinais da sua vinda, a vinda do anticristo e depois a vinda de Cristo, para estabelecer o seu reino sobre todas as nações. Então que Deus abençoe, com clareza, com iluminação, e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais a respeito das profecias do aparecimento do anticristo nesses dias que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, e vamos dar sequência então nesse estudo das profecias do Apocalipse. Grande abraço.